Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa quarta e última live da disciplina de Administração Financeira. Eu sou a professora Eliane e estarei acompanhando vocês durante a live de hoje. E eu tenho uns recadinhos importantes para passar para vocês. Seria referente ao prazo das atividades de estudos 2 e 3. Caso você ainda não tenha finalizado, é importante que você fique atento ao prazo, pois o encerramento é no próximo dia 18/9. E também referente à atividade mapa. Se você ainda não realizou, não deixe para a última hora, pois a atividade mapa é muito importante para a composição da sua nota. E o prazo encerra no próximo dia 4/10. Se você ainda tiver dúvidas, entre em contato com o seu professor mediador. E hoje nós teremos um convidado especial, não é isso mesmo, professor? É isso. Boa noite, professora Eliane, professora Nayara, professor Ronaldo, professor Luiz Felipe, professor Luciano, nosso coordenador. Boa noite, economista João Adolfo. Então, pessoal, na live de hoje nós vamos encerrar a nossa disciplina com chave de ouro. Então, tudo aquilo que vocês estudaram na unidade 1, 2, 3, 4 e 5, nós estaremos integrando conceitos e aplicando para a nossa realidade, a realidade brasileira. É um olhar enquanto empreendedor, um olhar enquanto gestor. Então, o João Adolfo, ele é colega de profissão, amigo de longa data, economista, consultor econômico e financeiro, atende empresas e também é empresário. Então, da vivência dele no dia a dia, ele tem acompanhado aí várias empresas, desde a pandemia, né, o início do novo coronavírus, o desenrolar das semanas, dos meses. Então, ele tem aí um feedback bacana para colaborar com a nossa disciplina. Então, no primeiro momento, ele vai fazer uma breve contextualização macroeconômica, que é o ambiente externo em que as empresas estão inseridas. Então, olhar para a atividade industrial, produto interno bruto, taxa de desemprego, taxa de câmbio, taxa de inflação, a relação da dívida pública em proporção do PIB, e também falar sobre as perspectivas, né, para a economia, o setor produtivo, para as empresas, independente do porte, ramo de atividade econômica, aí projetando de hoje para 2021, 2022, então as perspectivas do setor produtivo e também falando um pouquinho do novo sistema de pagamentos que o Banco Central adota até o final do ano, que é o PIX, né, o que é e a importância para as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, nesta primeira etapa, o João faz essa breve explanação e ao longo da explanação vocês podem ir fazendo os questionamentos e depois eu e a professora Eliane vamos apresentando as perguntas de vocês e debatendo com o João. Então, seja bem-vindo, João, fique à vontade. Tudo jóia, professor. Bom, deixa eu ver. O professor já me apresentou aí no caso, né? A turma aqui é de administração e processos. Eu sou economista e sou contabilista também. E tenho sempre a curiosidade de acompanhar alguns indicadores que seriam macro, né? A gente consegue ter uma percepção de qual que é o rumo das coisas, né? Que tipo de projeção a gente pode ter. Isso eu faço a título até de curiosidade. Há anos que a gente vem acompanhando os noticiários, as matérias, os portais, e tem essa lembrança, né, de como que as coisas se correlacionam, né? Então, a gente tem o dólar, que ele veio lá de baixo, foi para cima, caiu, voltou. Nós temos a Ibovespa, né, que de repente acontece um tombo, depois volta, e eu acompanho aí desde 2002, que foi quando eu comecei a fazer as primeiras aplicações em fundo de renda variável. Eu tinha uma conta num banco lá e a partir de R$200 poderia ser feito aportes iniciais, e foi ali que eu comecei a ter essa percepção, né? Diariamente a gente vai acompanhando os telejornais, ou mesmo vivenciando a flutuação ali, a oscilação do teu dinheiro. E o que aconteceu foi que eu me tornei consultor empresarial e eu pude ter, então, a sensibilidade
Claro que eu não vou colocar assim em geral, porque de repente eu estou atendendo uma empresa de um determinado ramo, uma indústria de confecção, depois eu estou numa indústria, num posto de gasolina, depois eu estou atendendo uma indústria de imóveis, uma metal mecânica, uma distribuidora, uma exportadora de produtos de milho. Então, contratos se encerram, novos contratos surgem. Recentemente, agora, eu estou pegando bastante OS pelo Sebrae, porque me credenciei lá, então o pequeno e micro, né, alguns até de médio porte, vou colocar 60 colaboradores, já é uma empresa já que tem uma estrutura, né, e todo um nível de processo, então, alguns casos ainda aparecem ali pelo Sebrae. Mas, enfim, o fato de eu ter essa atuação em diferentes empresas, né, ramos de atividade, é o que eu consigo daí correlacionar aquilo que a gente vê do macro com o que seria a atuação minha no micro, né, e que provavelmente seja o que vocês já façam hoje na administração ou pretendem fazer após se formar, atuar com empresas, né, pode ser uma só dentro de né, como um CLT ou um contratado, ou de repente fechar vários contratos, que é o meu caso como empresa de consultoria. Então, primeiro para pontuar, né, eu tenho esse lado da minha formação, da minha curiosidade, de eu também ser bastante requisitado, às vezes programa regional aqui na cidade, João, vem falar sobre o que aumentou o preço do tomate, João, vem falar porque o preço do combustível está nesse patamar. Sempre que acontece alguma alta de preço, de carne, de qualquer coisa aí, mais recente do arroz, que virou uma novela isso aí, né, seguem repetidamente falando a respeito disso aí. Sidney, quer fazer alguma ressalva aí ou não? Tá. Então, assim, pessoal, já vou passar aqui, depois de vocês terem visto a minha cara há bastante tempo, aí, alguns minutinhos, vou passar os slides que eu elaborei para fazer essa leitura, né? Deixa eu ver, share e tal. Professor Sidney, você me confirma se está... Eita, bichinho. Foi, né? Professor Sidney, tá tudo ok aí, passando a tela? Teste. Ixi, deixa eu carregar aqui para você, eu acho que é esse, né? Tá ok, né? Tá passando, né? Agora sim. Tá, beleza, então. Então vamos lá. Pessoal, então, o que eu poderia apontar como alguns indicadores para vocês que seria interessante, né, para quem tem a curiosidade também de fazer a leitura do mercado de uma forma mais ampla. Então, primeiro, o PIB. Pessoal, a gente vê sempre falando, o PIB caiu, o PIB subiu. O que é o PIB? Resumidamente, a soma de todas as notas fiscais de produtos e serviços finais. Ou seja, você compra um celular na lojinha ali, no centro, isso é uma nota de produto final. Agora, a nota de produto da fabricante, da importadora, para a distribuidora, essas movimentações não são contabilizadas, por isso que ela tem que ser uma operação identificada pela CFOP como sendo de venda, né, para o produto final, e os serviços também. Agora, então ela é 100% coerente? Não, ela pega bastante coisa, né, mas muitas situações ainda no Brasil é feita informalmente, não tem nota fiscal e tal, mas quer queira, quer não, se a soma dessas notas subir, tem uma percepção de qual que é o rumo da economia, e se cair, também tem essa mesma ideia, por isso que costuma se ver, além da questão dos quantos trilhões foi gerado de PIB, ou novas riquezas, né, a gente vê a questão percentual, né, o que subiu em 1%, caiu 2%, então a gente tem essa lembrança, eu não vou poder falar em trilhões, quanto que era o PIB em 2015, mas eu sei que ele caiu 3,6%, e que 2016 caiu também 3,6%, né? Então, percentualmente, até porque tem a questão da inflação. Aí, a inflação é um outro ponto que a gente tem que acompanhar, né? Porque ela vai refletir, por exemplo, nas taxas de juros. E quando as taxas de juros estão altas, ela freia a atividade econômica. Você tem menos negócios imobiliários acontecendo, aquisições também, porque os financiamentos ficam caros. As empresas
tem um grupo de despesa que é o das financeiras, os juros pagos nas operações de desconto, de empréstimo, de financiamento, usa algum limite, um crédito rotativo, então impacta no resultado das empresas. E agora falando em empresas, a Bovespa seria aquele termômetro nosso que pega as maiores, né, os grandes players do mercado, né, Petrobras, Vale, bancos, as siderurgias, Embraer, as grandes de varejo, Magazine Luiza, lojas americanas. Então, a gente tem uma percepção, porque se o grande está indo mal, né, quando começou aquela quebra das empreiteiras por conta de todos aqueles escândalos, daí que veio toda uma crise sistêmica na economia, porque os grandes, eles impactam bastante. Claro, se for pegar o bolo, os menores, todos somados, eles viram a maior parte, mas os grandes a gente consegue ter percepção pela Bovespa, por quê? Porque as empresas com capital aberto são obrigadas a fazer a publicação trimestral de seus balanços, seus demonstrativos, e aquilo serve de orientação para o investidor identificar se está tendo mais lucro do que se esperava, de quanto que vale, fazer o valuation, né? Pegar o patrimônio líquido, é uma parte do valor, e depois o lucro futuro, descontado a valor presente. A Selic, inclusive, vai impactar nisso daí também. Aí, se a Bovespa sobe, se a Bovespa cai, o dólar vai ter um impacto também. A gente vai começar depois a traçar aqui as correlações entre essas variáveis. E o petróleo, por que a gente traz aqui? Olha, na minha vida pessoal, particular, o que mais pesa é o grupo de despesa com veículos. E, no caso, dentro do grupo de veículo, combustível. Então, só por aí eu vejo que talvez o principal item, né, isoladamente, que me pesa é a gasolina. E o petróleo não é só para isso, é para gás, é para plástico, meu celular, meu notebook, o mouse, tudo que eu estou aqui, ó, tá indo petróleo. Então, ele é uma das principais, se não a mais, deve ser a mais, a principal commodity. Tanto que a maior empresa na Bovespa é a Petrobras. E, por fim, o emprego. É uma coisa que a gente sempre acompanha também, porque reflete a questão da economia estar aquecida, você tem quase que pleno emprego. Você está em recessão, aí as empresas fechando, tomando prejuízo. O que acontece? Aí o emprego cai também, beleza? Então, pessoal, o que vocês viram aí recentemente em relação à pandemia? O que aconteceu? Qual foi o impacto? Então, veja só. Aqui a variação do PIB trimestral. Lembra que eu falei que veio ruim lá de 2015, 2016, aí depois 2017 e tal, em relação ao variação do PIB trimestral brasileiro. Tá, então, como que foi a queda aqui nesse último trimestre? Foi a maior queda da história de toda a série no país. Né? Nós perdemos 9,7%. Então, foi um mergulho de ponta cabeça, um negócio assim inimaginável. E, na verdade, foi uma situação global. Veja aqui o PIB nos Estados Unidos, né? Caiu também 9,5%, Alemanha e tal. Aí vamos lá para baixo. México caiu 17%. Reino Unido caiu 20%. Olha que estranho aqui a China, ó. A China cresceu 11% nesse trimestre. Óbvio, ela antecipou toda a problemática da pandemia. O primeiro trimestre ela teve um negativo de 6,8%, mas ela vinha crescendo 6%, né? Então ela vem numa taxa de crescimento maior. Crescendo 6%, perdeu o 6% positivo, virou o 6% negativo. É um impacto significativo, mas ela já retomou o crescimento. Inclusive, é uma taxa maior do que ela vinha obtendo, 6%. 11,5% é quase que uma variação como acontecia lá em 2010, quando a China crescia a taxas superiores em 2 dígitos, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente pode identificar também em relação aos impactos da crise. O que mais se falou na televisão? Desemprego. Como é que vinha o país? O país ele teve uma crise lá em 2015, 2016, por conta do quê? Pedaladas fiscais, toda a problemática política com a Lava Jato, o impeachment da Dilma, os preços eram artificializados, então seguravam energia, petróleo, gás, para se conter a inflação e supostamente no populismo do governo na época, era de ajudar os menos favorecidos, retendo esses preços
e mantendo o poder de compra, né? Então, obviamente, a inflação, ela corrói justamente aquele que tem um menor poder aquisitivo. Aí, quando aconteceu de soltar, porque todas as estatais praticamente dando prejuízo, liberaram, flexibilizaram, o preço tem que ser de mercado, é livre flexibilização, né, para chegar num ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. A empresa tem que ter lucro, senão a longo prazo ela quebra, né? Não tem como sustentar isso aí. Então, houve toda essa crise que daí a gente perdeu muitos empregos. E daí, quando vem 2018, nós já começamos a melhorar, porque eu coloco assim que a crise foi praticamente 4 anos, 2014, 15, 16, 17, porque foi muito baixo o PIB em 2014 e 2017, e bem forte a queda nesses de 2015 e 16. Quase que somou mais do que 7% a soma dos 4 anos aí. E quando começou 2018, já com aquelas reformas do Michel Temer, do controle de gasto, começou a sinalizar que ia controlar, porque a dívida pública saiu lá de 50% para 60%, para 70%, estava descontrolando, o investidor ficando receoso, e daí fizeram, não, vamos impor a meta, o controle dos gastos, né? Beleza, já foi um primeiro ponto. Aí, também veio depois a reforma da Previdência, já aí com o Bolsonaro e tal, conseguindo aprovar, então era um outro ponto que é o principal... a questão falha orçamentária do governo, o desencaixe ali dos beneficiários em relação a quem que é contribuinte, por conta até da árvore etária, tal, né, da pirâmide etária. Então, assim, em 2018 nós tínhamos recuperado 500 mil. Em 2019 nós tínhamos recuperado 640 milhões de emprego. Então, a gente já tinha recuperado 1,4 milhão. Olha o que acontece no ano de 2020. Perdemos quase que 1,1 milhão. Então, tudo que tínhamos recuperado da crise de 2015, vou nomear assim, a gente perdeu num estalar de dedos. Em questão aqui, 7 meses, 1,1 milhão de empregos perdidos. Então, em termos de mercado de trabalho, perdemos o ano de 2018 e 2019, que houve recuperação. Eu já pulo aqui para a tabela do IBGE, porque vocês têm que compreender o seguinte... O que é o CAGED? Aqueles números que eu estava mostrando antes. Lembra que eu falei, gente, o PIB é a soma de notas fiscais? Nota fiscal é contábil. O que é o CAGED? O CAGED é o saldo de admissões e demissões daqueles colaboradores com carteira assinada. Então, é mais uma informação proveniente dos escritórios de contabilidade, tá? Porque é preciso fazer todas aquelas obrigações acessórias lá da RAIS, agora entrou o E-Social, então é dali que eles pegam, tá? Então, veja só, eu me lembro quando eu estava terminando 2019, a gente já estava melhorando, nós estava com 11% de desemprego, tá? Já estava quase que próximo do que era lá em março de 2016, né? Então, nós tínhamos aí retornado, que foi os períodos ruins aqui de desemprego 2018, 2017, então estava com 11%, era alta ainda. Claro, porque se a gente for pegar aqui em dezembro de 2013, era 6,2%, quase que o dobro, né? E olha só que infelicidade. Hoje, o IBGE aponta para nós 13,3% de desemprego, que é quase que o pior momento que nós já tivemos nos últimos 10 anos ou mais para cá, 13,7%, lá em março de 2017. Então, tudo aquilo que nós recuperou, a gente perdeu. E hoje, lá no final, eu vou mostrar que nós estamos ainda pior, infelizmente. Aqui João, nós... Oi? Aproveitando um momento aí da temática, você estava falando de produto interno bruto, e aí a Aline, ela está questionando por que a China teve um PIB positivo. Poderia explicar, por favor? Olha, na verdade, o que parece é que a China está se tornando a potência mundial, né? Ela vai desbancar os Estados Unidos e eles têm tentado, o Trump, de todas as maneiras, encontrar alguma forma, através das guerras comerciais e tudo mais, imposições sobre taxação, mas não está conseguindo, porque eles viraram um maior mercado consumidor, né, em termos de número de habitantes. Quando a gente para pensar, quanto que isso não impacta, né? A próprio Brasil, se a gente se comparar com a Argentina, com outros países, de repente a gente vê que aqui nós temos um fator muito favorável, que seria o número de 206 milhões de consumidores
pelo menos potenciais, e toda a vastidão, né, do nosso território com suas riquezas minerais e fauna e flora, a capacidade de produção de grãos, né, a qualidade do solo e tudo mais. Então eu vejo assim, que a China, ela tem todas essas características também. Ela é grande, ela tem um enorme mercado consumidor, ela se desenvolveu muito, não adianta achar que é igual no passado, produto Xing Ling, não sei o quê, porque ó, o meu celular aqui que eu estou usando é um Xiaomi. E assim, a relação custo-benefício, excelente, né? Não estou ganhando nada para fazer propaganda aqui, mas convenhamos, muita coisa a gente compra da China, né? O meu notebook veio de lá. Eu tive um problema com a bateria aí no meio da pandemia, não achei a bateria em lugar nenhum, veio de lá. Então ela virou a grande indústria mundial. Então eu vejo assim, que ela por si só já se sustenta. E como eles fizeram todo um controle para reter a questão do avanço da pandemia, e aparentemente pelos números que são passados tiveram êxito, então, lógico, eles também anteciparam esse movimento, elas estão um trimestre atrás da gente. Então, quando começou essa situação na China, eu me lembro que me convidaram para falar a respeito disso, dos mercados, eu falei assim, ó, vai acontecer emprego, vai vir fechamento, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Eu acho que quando eu falei isso, estava com 7 casos no Brasil de morte, não sei o quê, quase nada. E realmente, eu não fiz nenhuma provisão, não sou tarólogo, eu falei o que estava acontecendo na China, e falei, vai vir as mesmas consequências para nós. Então, por isso que a gente acredita numa retomada em V ou em L, deitado, porque a gente pode imaginar que a passada toda essa situação, porque já está caindo o pico, né, a número de mortes e tudo mais, infecção, então também acredito que a retomada possa sim ser forte, né? Da mesma forma que a gente caiu 9,5%, eu não duvidaria nada vir lá no último trimestre do ano e o Brasil ter mais 5%, Sidney, né? Então, eu acho que são características do país e é também a própria característica da crise, tá? E falando aí em recuperação, olha só, o mercado financeiro, ele não tende a antecipar o que acontece, Sidney, e os alunos aí que acompanham, que investem? Pois é, ele levou um tombo e já está recuperando. Tá, mas as empresas já estão faturando tanto quanto antes para recuperar quase que tudo. Olha, mais da 2/3 do tombo aqui já recuperou. E o que ele está antecipando? O mercado não é besta, é a junção de expectativas. Eles já fazem a leitura que a recuperação vai vir, né? Mas assim, vamos relembrar tudo que ocorreu aqui no mês de março e tal, que foi aquela situação mais difícil para nós. Uma fuga do investimento estrangeiro, por quê? Eu não vou ficar posicionado em papel, o negócio não para de cair, vou tomar stop aqui, vou ficar oscilando, eu vou querer liquidez. Eu vendo, converto os papéis em reais, obviamente tem que passar do mercado cambial, converte em dólar e ele faz a repatriação desses recursos. E ele deixa em segurança, deixa que seja uma conta corrente o dólar lá, não quero ficar exposto a nada. Mal é mal uma renda fixa do título americano aqui, que depois que passar tudo isso eu repenso, tá? Então, olha só, algumas correlações aqui que a gente já começa a ver. Se o dólar tá alto, provavelmente a bolsa tá barata lá fora. Então, é possível que venha ainda assim mais valorização dos nossos papéis quando esse investidor voltar para cá, né? E ele tem que aproveitar agora, porque o dólar que quase bateu 6 já está abaixo de 5,30. Então é um bom momento para o investidor internacional pensar, porque ele vem com $1 e converte em 5,30 e compra a ação ainda meio barata. Se ele deixar a carroça passar, daí ele vai converter a 5,40, ele compra menos reais, e daí as ações já um pouco maior, ele tem que entender o fluxo. Então, na hora que ficar perceptível esse fluxo, eles vão retornar. E o fato dos juros estar baixo, né, no menor patamar da história, 2% da Selic, isso aumenta o valuation das empresas. Então, é um momento que também as empresas deveriam estar valendo mais por essa variável, né? Então, a gente pode fazer essas correlações aqui. Depois, que outra... Bom, aproveitando a temática dólar, taxa de câmbio, o Kleber está questionando, na sua avaliação de expectativa, o que você projeta para a taxa de câmbio em 2021? Ela se estabiliza em qual patamar? Eu chutaria 4,50, né? O dólar é uma coisa difícil, a gente pode tentar traçar Fibonacci, tendência, qualquer oscilador, indicador. Você veja bem, normalmente a gente acompanhava assim, né? O dólar pode ser uma consequência da balança comercial, porque se eu importo mais
do que exporto, acaba faltando dólar. Então, a tendência era isso prejudicar. E agora que eu estou exportando, era para estar vindo muito dólar para cá. Então, ela deveria estar cedendo um pouco, né? Então, eu vejo assim, que como as exportações quebraram recordes e a bolsa está barata, a pandemia, a recessão está passando, a recuperação tende a ser alta, do mesmo jeito que subiu feito foguete, eu acho que não faz lógica a permanência do dólar nesse patamar atual aí. Então, pelo menos uns 4,50, eu me colocaria mais numa aposta para queda, né, de uma coisa que chegou a bater quase que 6 e já caiu abaixo dos 5,30, do que o negócio voltar a subir, porque o pior já passou. A gente vê em todos os aspectos, número de infectado, de morte, de queda do PIB, não vai ser mais isso aí. O terceiro trimestre, com certeza não vai vir esse tombo. Então, tende a ceder. Né? Mas, assim, o Demetrios, ele perguntou, eu nem fiz a pergunta e você já começou a responder. Com tantos indicadores negativos, como é possível o mercado estar tão otimista com tamanha incerteza? É porque a economia é cíclica, o mercado ele tem a lembrança de que crises vêm e vão, né? Então, assim, essa vai ser bem difícil e lá no final eu vou mostrar números alarmantes, assim, de cair o queixo, né? Cair de costas para trás. Mas, enfim, deixa lá que eu não quero assustar primeiro. Vamos analisar a situação aqui. Então, Sidney, o dólar a gente vê aqui pelo gráfico, né? Ele vinha ali do patamar de R$4, 3 alguma coisa. Por quê? Vamos relembrar aqui, ó, o dólar ele estava em 3,10 em 2018, e ele subiu lá para 4 por conta da greve de caminhoneiro e também teve as eleições. Aí ganhou lá o Bolsonaro, o mercado aceitou melhor, né, uma mudança, cedeu para 3,64. Foi o piso lá, né? O ponto mais baixo mais recentemente. Só que o que aconteceu? O Banco Central, ele simplesmente deixou de intervir. Antes se tinha toda aquela questão, está queimando reservas e não sei o quê, e tá, é um ataque especulativo. Paulo Guedes entrou e falou assim, ó, não mexo mais. Malemar faz um swap cambial, né? Professor Sidney, a gente acompanha aí contrato de futuro de dólar, sabe que não tem, né? Então, deixou a porteira aberta e falou assim, vai, porque quer queira, quer não, é uma reserva lá, e se está em dólar, o dólar aumentar para 6, eu também tenho mais reais aqui para equilibrar um pouco aqui na dívida pública, né, que é em reais. Então, quer queira, quer não, contrabalanceia um pouco. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção é que entre isso do dólar subir e o petróleo cair, e que é uma correlação, que vocês têm que ter isso daqui em diante, existe uma forte correlação. Quando o dólar aumenta, o petróleo cai, e vice-versa. Vamos imaginar por quê? Bom, se eu tenho muito dólar, eu posso estar demandando muita compra. Então, vou poder comprar mais petróleo, vamos supor. Se eu vou comprar mais petróleo, o petróleo fica caro, então ele sobe. Mas se eu tenho muito dólar, como eu falei inicialmente, o dólar tende a ficar barato, porque quando eu tenho muita coisa de um ativo, qualquer que seja papel, moeda ou qualquer produto, ele fica barato. Então, tem essa correlação. Vocês podem até ler isso depois, pesquisar, que é bem interessante. Então, lá no momento inicial da pandemia, o dólar era 4,47. Ele já estava vindo de 4 para 4,50, e o Banco Central não interviu. Tá? Só que o petróleo naquela época era $52,90. Então, em reais, o barril do petróleo era 236,46. Aí deu aquela coisa inimaginável também dos contratos futuros do petróleo ficarem negativos, por conta do custo de armazenagem, era melhor pagar para alguém se livrar daquilo ali, não ia ter onde estocar, porque não tinha demanda, estava tudo travado. Olha para quanto que caiu em reais o barril do petróleo. Então, isso aí ajudou muito na questão da inflação. Inclusive, nós tivemos deflação, né, Sidney? Teve inflação negativa nesse período aqui, abril, maio, porque, como eu falei, o petróleo é uma commodity importantíssima para a logística dentro do país, que é tudo rodoviário ainda, principalmente. Só que um ponto que eu acho muito preocupante é o seguinte: desculpa, eu esqueci de mudar a data, eu já peguei com dias de hoje aqui. 16/9,
o dólar está em 5,24 e o petróleo está em 42. Então, olha só como que já não voltou praticamente ao que era antes. Né? Então, a inflação, gente, está voltando aí. Não é só inflação de arroz, não. Né? Mas em tudo, porque se entra na parte logística, impacta em todos os outros setores. Então, aqui uma relação que eu queria trazer. O histórico do dólar, do petróleo e qual que está sendo o impacto em relação à inflação, que vai... Eu, pelo menos, abasteci essa semana já a R$ 4,20. Então, aquela experiência de gasolina 3,60 passou muito rápido. Tem alguma pergunta, algum questionamento, Cid? Eu posso tocar? Tem aí o questionamento da Mirtz em relação ao aumento de preços, né? Índice de inflação aumentando. Então, qual a razão para o aumento no preço do pacote de arroz, feijão, óleo, dentre outros? Vou explicar daqui a pouco, Sidney, pode ser? Porque vai ter uma parte dos slides aqui. O seguinte, aqui eu trago aqui um exemplo para vocês também. Olha só, o histórico desde 98, dólar e petróleo. Tá vendo como são inversamente proporcional? E, Sidney, eu aposto que você faz isso também. Quando você vê que a bolsa tem tendência de alta ali e tal, você vai lá e entra vendido no dólar, não entra? No day trade? Ou deveria ser. O day trade, eu estou congelando o day trade. Eu virei adepto do swing, até mesmo para derivativos. Então, agora você pensa comigo. Se a gente está fazendo uma leitura e vamos apostar que o dólar está para queda, você vai fazer o quê no índice Bovespa, no contrato futuro? Você vai entrar comprado, né? Está 99, 98, vou comprar, acho que vai chegar para 110, sei lá. Então, aqui também uma correlação. Né? Então, lá no início dos slides, eu falei vários indicadores e eu queria correlacioná-los, até para a gente conseguir fazer leitura para onde que está indo, o que pode acontecer. Então, vamos pegar a inflação, né? Ela veio caindo por conta da recessão. Então, tudo foi barateando. Né? Foi barateando até os alimentos, a carne, de repente, coisa que eu não encontrava mais picanha por R$ 35,90 começou a aparecer no mercado. Gasolina veio caindo. Por quê? Pô, não tem ninguém comprando. Se eu vou querer aumentar o preço aí, que eu não vendo nada. Eu tenho que pelo menos girar, que seja lucro zero. Tá. Isso, o Banco Central já tinha tomado essa postura, né, o governo, na verdade, né, de manter a taxa de juros mais baixa, estava em 6,5%. E depois eu explico um pouco, porque eu acho que isso aí está desajustado e foi um dos fatores de aumentar o dólar. Mas o seguinte, entre dólar alto, que não vinha impactando na inflação, tanto quanto poderia, porque é um dos fatores, né, inflação de custo, e a taxa de juros baixa, para diminuir o peso dos juros, não só na dívida pública, que pesa um monte, porque ela é trilionária, mas nas empresas também, no bolso das pessoas, na hora de financiar uma casa em 35 anos, né, na hora de pegar um financiamento de um carro. Então, ajuda mesmo, estimula a economia. Foi uma decisão, né? Mas daí ela caiu hoje no patamar de 2%. Vamos pegar o IPCA? O IPCA já é um sinal de alerta. Olha o peso dele aqui. O IPCA é para o consumidor amplo. Então, ele pega a sensibilidade dos preços na prateleira. É para o indivíduo, é para a família. É o peso do transporte, da alimentação, da habitação. E olha só o que veio acontecendo com o IPCA. O IPCA, ele era lá em agosto de 2016, 8,98 anual. E a Selic, que era o maior patamar dela lá, 14,25. Então, Cid, a gente pagava para os investidores ficarem aqui, consequentemente, mais dólares entrando, consequentemente, taxa de juros, câmbio mais baixo, era um juro real de 5,28. Aí depois, em junho de 2017, a inflação já estava em 3, e a Selic estava em 9,25. Ainda assim, é um juro de 6,25 real, aquele que paga efetivamente, descontando a inflação. Olha aqui na coluna do juro real que veio acontecendo de março de 2018, 3,82. Aí agora, olha o juro real. 0,19, 0,31, 0,4, chegou a bater 1,35 e vai ficar em juro real negativo? Isso não tem lógica. Não tem sentido. A gente estuda na teoria de que o quê? A taxa de juros tem que incorporar risco de inadimplência, inflação,
custo, oportunidade, capital, não é isso? A inércia, né? Então, como é que não faz sentido nenhum a gente ter um juro real negativo? E isso daí é o que está realmente pressionando o dólar nessas alturas. É bom para quê? Controle da dívida pública e tal, mas dá para ficar artificializado assim? Não dá. Por quê? Olha aqui o IGPM. IGPM, quando eu morava pagando aluguel, vinha a correção anualmente pelo IGPM. E como que é composto o IGPM? Ele é diferente lá do IPCA, que é grupos de despesas. Ele tem 60% preço de atacado. É aquilo que está acontecendo entre as empresas ainda, não chegou lá no mercado. Depois tem uma parte que entra para o consumidor e outra parte que é da construção civil. Construção civil está aquecida, né? Porque a taxa de juros baixa da Selic acaba que os financiamentos habitacionais móvel usado 6,99. Se o cara pegar Minha Casa Minha Vida, até caiu um pouco mais a taxa de uma reformatação, acho que em algumas regiões, Nordeste, se eu não me engano, né? Uma taxa de juros muito baixa. Então, olha aqui o que aconteceu com o IPCA nos últimos 12 meses. Ele vinha nos 3, IGPM, ele vinha nos 3, próximo lá do IPCA, vinha 3, veio para 7, 6, agora explodiu, já está em 12. Eu vi agora a projeção parcial de setembro, já está em 13%, Sidney. Sidney, você há de concordar comigo. Por mais que tenha, assim, divergências, a longo prazo, tudo tende meio que se equalizar nos índices de inflação. Fica um pouco maior aqui, menor ali, mas não tem como um IGPM ficar eternamente 13 e o IPCA ficar 3. Então, eu acho, assim, que até porque a meta do IPCA, se eu não me engano, é 4,5. Se eu fosse apostar, eu colocaria que o IGPM vai refletir no IPCA logo, e que a gente vai ficar pelo menos na meta de 4,5. E 4,5 para uma Selic de 2 é impossível. Não tem como a gente pagar 2,5% de juro negativo. Então, o que vai vir? Vai ter que aumentar, sim, a Selic para equilibrar isso daí. E daí, quando aumenta a Selic, ruim para a dívida pública, que vai estar enorme, vocês vão ver, os números são absurdos. E ruim para todos os setores em geral, porque todo mundo tem um pouco de dívida aqui e ali, né? Aí já desestimula os financiamentos, as empresas que vinham em dificuldade de tomar o crédito, não vai ter aquele Proname eternamente, juro de 0,5, então, infelizmente, vai vir um ciclo muito ruim nessa questão de juros, na minha leitura. Se eu fosse apostar num setor, Sidney, na Bolsa de Valores hoje, eu apostaria no banco. E num específico, o Banco do Brasil, que é o que está com o VPA, valor do patrimônio por ação, menor do que 1, e ele tem uma puta deságio do que já foi ali antes da pandemia, de uns 60%. E eu acho que quando aumentar daí um pouco a Selic, eles vão fazer a leitura que o spread bancário vai começar a aumentar um pouquinho, que vai acabar esse negócio do governo dar dinheiro, dar crédito subsidiado, Proname, não sei o quê, e aí, filho, aí nós vamos ter que recorrer ao setor bancário, né, o financeiro, não mais o governo financiando, fazendo moeda na casa da moeda e comprando o título da letra do Tesouro e o Tesouro financiando o governo, porque é tudo em 3 esferas, eles estão fabricando dinheiro, né? A verdade foi essa, dinheiro foi dado, não foi produzido e vai vir a inflação, sim. Então, era a pergunta que eu ia te fazer agora, o Paulo, diante da leitura que você acabou de fazer, então você acredita que no curto prazo teremos aumento de preços ao consumidor, a inflação ao consumidor? Não só teremos, como já estamos tendo. Olha aqui, Cid, o arroz 19%, o feijão 41%, o leite 22%, o óleo 18%. Não está muito mais próximo do IGPM do que o IPCA, que seria aquilo que mede Isso aqui vai ter que refletir, porque todo mundo compra óleo, todo mundo tem cesta básica, todo mundo, né? Algumas coisas explicam um pouco mais, por exemplo, o arroz, ele quase que dobrou do ano passado para cá, se for ver. E daí tem outras explicações. Lá atrás, num momento diferente, quando o dólar estava muito baixo, na verdade, e daí estimulava as importações, o pessoal começou a importar arroz do Paraguai, de outros países, e aqueles produtores, poucos que tínhamos aqui na região sul, eles deserrigaram a terra para fazer o cultivo da soja, porque era mais interessante, porque arroz tem que ser em terra alagada, e soja não. Agora, é difícil de fazer a reversão, Sidney, né? Então, uma questão agrícola não é muito a minha praia, mas a explicação que tive até com o Jair Ferrari, lá da Ferrari Zagato, nosso eterno presidente do Conselho do Comércio, né? A explicação seria essa. Fora essa de curto prazo do que... o que aconteceu? Aumentaram as exportações. E no meio do bololô, que a gente sempre exporta milho e soja, né? 50% é soja. Acabou indo também, foi arroz, foi feijão. E daí, na hora que
viu que faltou no mercado interno. Por quê? Porque as famílias trancafiadas começaram a consumir mais arroz, porque é um alimento perecível, não perecível, desculpa, e ele é barato, acessível. Então, todo mundo comprou arroz, tocou o crescimento do consumo de arroz nessa pandemia de 5% no ano. Então, foi inflação de demanda, foi inflação vou colocar de custo por conta do dólar, porque é uma commodity internacional, produto agrícola, né? Então, tá tudo aí. Não é que vai acontecer, é que já está acontecendo, viu, Sidney? Então, além do arroz, óleo, leite, possivelmente teremos contágio para muitos outros produtos. E agora pensa comigo, vamos ter o contágio, aí vai ficar a Selic em 2%? Que lógica que é essa? Que política? Onde você já viu funcionar uma política monetária dessa, Sidney? Vai ter que tirar dinheiro do mercado, vai ter que aumentar o compulsório, retirar dinheiro do mercado, muito dinheiro no mercado. E outra, é dinheiro pra caramba. E, infelizmente, o dinheiro caiu na mão de quem menos precisava. Eu tenho um cliente que ele pegou 500 mil reais do Proname a juro de 0,5. Ele me ligou, João, liberou 200 num CNPJ e 300 no outro. O que eu faço? Eu falei assim, pega. Mas o que eu vou fazer? Qualquer coisa. Vamos arrumar uns terrenos e fazer casa geminada. Porque daí na casa geminada, eu atendo outras construtoras, e entre a compra do terreno, toda a construção e a venda, recebimento pela Caixa Econômica, faz pela Minha Casa Minha Vida, a taxa interna de retorno fica entre 1,5% a 2%. E eu vou te falar, eu ainda coloco ali 0,5% de custo financeiro. Então, pensa, você tomar capital a meio, ainda sobrar líquido na tua mão, uma taxa interna de 1,5%, quem que não vai pegar esse dinheiro? Inclusive, ele pegou parte e ele comprou uma BMW nova. E outra parte ele fez o esquema dos terrenos. É bom, cara, girou alguma coisa na economia, contratou pedreiro, contratou azulejista, contratou... Acaba que gera emprego e renda, mas que teve também, consequentemente, uma distorção, um aumento da desigualdade. 2 pontos. De um lado, olha que curioso, eu vejo assim que muita gente pegou e vai ganhar mais dinheiro ainda com esse dinheiro que conseguiu, porque só liberou para a empresa que tinha histórico, que tinha capacidade comprovada de pagamento, não vai dar para aquele que já estava lascado, ferrado, entendeu? Agora, do outro lado, quando você pega os índices de desigualdade, como você diminuiu muito aquele que era totalmente pobre, porque todo mundo que quis entrar e pegar os 600 reais pegou. Aí, automaticamente, quem não tinha nada ter os 600, na hora que você faz aí o balizador de tudo, parece que a desigualdade social do país diminuiu. Foi até comemorado, mas eu digo para você, infelizmente, eu tenho que admitir que vai aumentar, porque eu percebi isso. Empresários já de porte, já com solidez, com capital, com estrutura, pegaram esse dinheiro e vão fazer mais dinheiro com isso daí. Vai ter, consequentemente, emprego e tudo mais? Vai. Mas quem é rico vai ficar mais rico nessa pandemia. João, e na outra ponta, o trabalhador que acabou tendo redução de renda, ou até mesmo ficou desempregado, até que ponto fazer a pausa de financiamento que os bancos ofereceram é vantajoso? Pergunta da Silvana. Nossa, compensa demais. Se não fez ainda, já instala o Habitação Caixa, faz a senha rapidão aqui, aperta no botão lá atrás, pausar, que você vai ter 6 meses, porque primeiro foram 4 meses, depois eles permitiram mais 2, e mesmo que você não tenha pego no 4, você fizer agora, você vai ficar por meio ano sem pagar. Compensa demais, porque o juro é muito baixo. Isso daí é claro, não, mas eu não pensei 2 vezes, viu, Cid? Porque eu tenho alternativas de investimento, né? Eu sabe que eu sou meio agiota, então desconto o cheque, eu aplico também na bolsa e tal, mas eu acho assim que no meio do bololô, solicitei tanto do carro, no financiamento do carro eu acho que fiquei 2 meses, do da Caixa eu pedi 4, fui tentar pedir mais 2, deu uns travamentos lá, eu desisti, deixei quieto. Depois eu até posso fazer uma tentativa aí de novo. Mas na minha leitura compensa, porque pode ficar tranquilo, o imóvel vai valorizar e te rende mais na economia de aluguel, ou você alugando ele para outro inquilino, caso você não faça uso, né? Compensa, né? Então, eu acho assim, dívida, se for para trocar 6 por meia dúzia, em questão de taxa, joga sempre para frente, deixa lá para frente isso daí. Aproveitando que você já se entregou, uma pergunta do Vinícius, lá no início da live,
O João Adolfo, ele é empreendedor em qual nicho de mercado? Olha, na verdade é o seguinte, eu sou consultor e tenho contratos com algumas empresas no particular. Depois eu sou credenciado no Sebrae e faço algumas OSs, né? Eu tenho representação de instituições bancárias, então financiamento imobiliário e produtos como consórcio, também a gente trabalha bastante. Depois a gente faz a parte do fomento, que seria a factoring, e mais recentemente, Sidney, a gente abriu o escritório de contabilidade também. Então já estamos com alguns clientes em carteira, né? Como eu já atuava nessa parte de consultoria, você sabe que nós dois temos o CRC também, né? Então, me aproveitei numa parceria com o Dr. Tadeu, ele já terceirizava com outro escritório e a gente contratou o sistema para fazer toda a parte de escrita, fiscal, SPED, e já estamos tocando o barco já. Isso que é diversificação, hein, João? Benza a Deus, hein? Queria minha avó. Na verdade, né? Porque eu vou falar para você, aqui Mas assim, o fato de eu ser economista, consultor, eu vinculo muito minha imagem a dinheiro. Então, muita gente me procura, João, você consegue aqui levantar um capital de giro, não sei o quê. Então, eu consigo refinanciar um carro, refinanciar um imóvel, fazer operação até em imóveis que o banco não acata via consórcio. Nossa, consórcio, eu me lembro uma época lá, eu perdi as contas de quanto que eu fazia. Eu contemplava, vendia, fui botando nome da minha mãe, do meu primo, da minha irmã, e vamos, porque podia só 5, né? Daí tive que arrumar uns laranjas aí para o banco acatar aí. Daí, mas comprava e vendia serviço financeiro, você acha, Cid? Então, até dinheiro dinheiro é fácil de vender, na verdade, todo mundo quer. Então, voltando aqui para a inflação, pergunta do Fernando. Com o advento da pandemia, muitas empresas estão diminuindo suas estruturas físicas e renegociando os aluguéis. Com isso, a tendência do IGPM não deveria ser uma tendência de baixa? Pergunta o Fernando. Aí é que tá, né? Eu acho que na hora que eles forem querer colocar esse IGPM goela abaixo, vai ter que renegociar. Né, bem automático, vai chegar o boleto ali, que você nem viu, vai olhar e falar, louco, R$1.000 veio para 1.130, aí vai ter que negociar com o proprietário, falar da pandemia, mas por força de lei, vale o que está no contrato. Então, esse negócio de renegociar, sinceramente, eu estou atendendo um projeto em Nova Pan, eu acompanho 11 padarias. Conseguiram baixar para metade 2 meses o aluguel só aquele pior momento, agora já voltou tudo ao normal. Né, renegociar, a pessoa não vai dar um desconto de 20% no aluguel, vai ser para sempre, ela deu desconto só naqueles 2, 3 meses, e só, daqui para frente, fica se quiser, senão também o proprietário, às vezes é difícil de negociar, né, mas é aquele negócio, Sidney, por que também está vindo a inflação? Eu estava no programa lá do Almenara, lá, que você deve conhecer, e ele falou assim, mas os comerciantes que também se aproveitam, né, do momento. Eu falei assim, faz um exercício. Aí no curso de administração, com certeza, o pessoal aprende o que é custo, o que é despesa fixa, enfim, ponto de equilíbrio e tudo mais, né, fazer a precificação. Imagina que você tem um restaurante lá, fatura R$100.000, e que 1/3 é o custo do produto, é o arroz que subiu, é a carne, é o feijão que subiu, é o óleo que subiu, beleza. Vou até falar que antes era 30% e agora aumentou para 40%, porque teve aumento aí, estamos vendo. Tá, mas daí você tem uma parte que é a despesa fixa. Vamos supor que R$30.000 é uns funcionários ali, garçom, contador, sistema de informática, o aluguel e tudo mais. O que acontece quando... Bom, primeira coisa, você tem um ponto de equilíbrio. Se você já estava dado, se você aumenta o peso relativo dos custos, o ponto de equilíbrio vai aumentar no cálculo final. Aí você traz o faturamento para baixo. A diferença do faturamento para o ponto de equilíbrio é que você joga a margem de contribuição e tem o resultado. Então, o resultado caiu um monte, mais do que proporcional. Virou até prejuízo para muita gente. Então,
Se você tiver que se adequar a um novo normal, uma nova realidade, que agora tem que disponibilizar luvinha, álcool em gel, as mesas tem que ter 5 metros de distância, o cara tem um barracão com 500 metros ali, o espaço físico dele tá dado. Aí eu vou ter que fazer delivery, mas delivery daí tem as taxas, tem que contratar um motoboy, pagar o serviço, esses serviços de celular aí é caro, o peso que se cobra, tudo ficou mais caro. Então, convenhamos, vamos supor aqui, não vou fazer uma conta aqui. X, eu tenho 100 mil, eu tenho 30 mil de despesa fixa, tá? E eu sirvo, sei lá, X número de refeições. E o resultado final é que o custo fixo no prato feito meu é R$5. Pô, agora com todas essas reformatações, aumento do peso percentual do custo, uma pior distribuição das despesas fixas pelo número de refeições servida, virou R$10. Então, eu já tenho recebido um monte de gente mandando aqui, olha, pessoal, infelizmente, conta da pandemia, o preço da tilápia vai passar de 26 para 32 a partir da semana que vem. Tudo está aumentando, e não está aumentando de R$1, de R$2, aquela coisa imperceptível. Está aumentando de R$5, um negócio de 26 aumentar R$5, né? Então, sabe o que é o pior, Sidney? Eu vou mostrar um negócio aqui que me chamaram tanto encher o saco para falar desse negócio do arroz, que eu falei uns 4 programas de televisão de arroz. Daí alguém pegou e mandou um negócio no grupo da Associação Comercial e falou assim, mas o arroz está barato ainda, sabia? Falei, meu Deus, então pode azedar mais a marmita para nós aqui? Pois é. Dá uma olhada nessa curiosidade aqui, o preço do arroz no mundo. O Brasil, ele está no ranking 97. Ele é 73 centavos de dólar o arroz, o quilo. Agora, olha o Japão. O Japão dá quase $5 o quilo do arroz. Os Estados Unidos dá passa de $4. Então, enfim, se a coisa começar... O Brasil é um grande produtor de arroz? Não é. A gente está importando arroz. Onde a gente anda aí nas estradas aí, o que eu vejo? Eu vejo plantação de soja, de milho, arroz... São pequenas localidades e tal. Dizem que até o que tem aqui seria suficiente para atender o mercado interno. Mas é uma commodity internacional. Para mim, está meio defasado esse preço de arroz, 73 centavos contra $5, $4. Aí eu fiz uma curiosidade também. Tem um portal, Sidney, que a gente acompanha o preço das coisas nos países. Aí eu falei assim, deixa eu comparar a situação nossa como brasileiro, né? Como é que tá? Principalmente o arroz aqui nessa linha, ó. O arroz não é $4,10? Então, em reais, R$21 o saco de 1 quilo de arroz, tá? E o Brasil, R$3,80. Se marcar, até já aumentou para 4 e pouco, mas vamos colocar aqui. Tá, mas se eu comparar só o preço, nossa, o arroz está barato aqui para o brasileiro, hein? 82 centavos, por cento de desconto em relação ao arroz para o americano. E veja como as coisas convertidas em reais, tudo fica mais barato do que nos Estados Unidos. Principalmente laranja, que nós somos um grande produtor. Depois, o principal deságio é o arroz, 82. Então, eu não duvido nada se ainda subir mais do que já subiu, tá? Mas todos os restos aqui, menos cerveja, ó. Cerveja é ruim. Cerveja que nós estamos pagando quase que eles pagam lá. E também o leite. O leite é ruim aqui também, em relação ao... dá pouco deságio, né? Agora, o seguinte... O brasileiro, ele tem renda per capita anual de R$34.500. E o americano tem renda per capita de $65 mil. Ou seja, se ele compra no ano, poderia comprar com toda essa renda dele 22 mil cervejas, a gente só pode comprar nem 3 mil. Então a gente começa a ver, olha como que é a disparidade do poder de compra nosso em relação ao brasileiro. Ainda assim, se ele consegue comprar 15 mil quilos de arroz, a gente pode comprar 9 mil quilos de arroz. Então, tudo aponta aqui que o arroz não está até um pouco desajustado. Então, você veja que interessante, né? A gente começa explicando o arroz porque é aumento do dólar, mas depois a gente vê que o arroz, ele não é cultivado aqui por uma situação lá de trás, quando o dólar não estava alto. Na verdade, o problema foi o dólar estar baixo e daí favorecer as importações. E ainda assim, eu posso fazer uma comparação do arroz e entrar em outros itens em relação ao mundo. Vamos pegar a Argentina, que é nossa vizinha. Ó, o câmbio é 0,7 centavos, né? Então, quer dizer que um peso argentino compra 7 centavos de dólar. Tá, como é que é o custo das coisas? Já é meio assim, tem coisa que lá sai mais caro e tem coisa que sai mais barato. Por exemplo, o arroz
Tá mais barato que lá, tá 13%. Não é tanta diferença, tá quase que igual. O que mais fica barato em relação à Argentina é a banana e a água. Mas a garrafa de vinho, a gente paga o dobro, mais do que o dobro. Né? Então, tem muita gente que sempre vai na Argentina e fala, fui e trouxe vinho. Pois é, o vinho realmente é mais barato lá. Aí vamos ver a renda per capita da Argentina, 558 mil pesos, e o Brasil aqueles 34. Então, tem coisas aqui, no geral, gente, a gente está pior em relação à Argentina como poder de compra. Muita coisa a gente compra menos, poucas coisas a gente compra mais. É água, alface, laranja, um pouquinho arroz aqui e tal. Mas eles têm um PIB per capita maior em dólar, tá, Sidney? Vamos ver a China. E a China, que era uma miserável, era uma China pobre, comia rato, comia morcego, comia escorpião. E aí, como é que eles estão hoje aqui? Mesma ideia que o exercício que eu estou fazendo. Eu quero ver o que é mais caro e o que é mais barato. Muita coisa aqui para nós fica mais barato do que é cobrado lá, mas em termos de poder de compra, que é o yuan, 51.900 e pouco, e o Brasil aqui, então tem poucos itens que a gente compra mais do que eles, principalmente leite e queijo, porque nós temos pecuária forte, depois laranja, somos grande produtor, arroz já não dá tanta diferença assim em termos de poder de compra, mas compramos mais do que eles, né? Então, interessante a gente ver aqui que, apesar dos pesares, eles terem uma renda per capita maior em dólar. Ô, João, momento humor aqui na live. Estão perguntando aqui quanto que está o quilo do morcego lá na China. Eu não sei não, mas eu acho que deve ser barato, né? Porque, ou não, agora como vão proibir, certo? Essas maluquice doida que os caras inventam, né? Mas eu vou falar para você, eu era curioso, eu sempre quis ir na China para comer esses insetos aí que eu vejo esses vídeos, né? Aí uma vez eu entrei no eBay e comprei grilo frito e umas larvinhas, assim, sabe? Legal, gostei. Uma vez no Bangkok, o restaurante aqui que tem na cidade, eles serviam larvinha frita, assim. Isso até que vai, né? Artrópode, faz de conta que é parecido, mesmo reino, sei lá, do zoo, dos camarão, né? Dos frutos do mar. Mas, pelo amor de Deus, né? Comer morcego, cara. Cobra eu comeria também, mas morcego eu não teria coragem, não, cara. Deus do livre. Mas, enfim, eu quis fazer um panorama aqui em relação ao país. Então, o Brasil é o país do futuro, gente? Poxa, olha lá o enrosco que nós entramos aqui, ó, 2014. Nunca tinha tido isso. Déficit. A gente sempre tinha, pelo menos, superávit primário. No geral, pode ser até que o juro passasse a mais e ficasse negativo, porque esse déficit, a gente sabe, né, Sidney? Ele é antes das despesas financeiras. Então, é só para ver assim, o resultado que eu consigo gerar para pagar o juro e deixar a dívida sendo rolada, né, naquele mesmo percentual não, valor nominal, que daí o PIB conseguindo crescer, nominalmente a gente faz a redução, né, a retração do peso da dívida sobre o PIB. Estabilização da relação dívida pública e o PIB, né, que é a variável que o mercado olha com muito carinho. Tudo, até nas empresas, quem for atender, administrar as empresas aí, vai fazer análise vertical, né, a horizontal, então a gente converte tudo em percentual, é a mesma lógica. Mas olha como que a gente estava otimista, hein? Ó, em 2016 o pessoal fazendo a seguinte projeção: vai dar déficit, né? Daí vai melhorando. Em 2020, ó, já vai dando um superávit aqui, né? Ó, já quase 1%. Olha que projeção. Quem que foi o profissional economista que conseguiu fazer esse tipo de projeção? Olha isso aqui, rapaz. Botei até uma bandeira preta de luto. Sidney do céu. Olha a nossa situação. O PIB, beleza. 7 trilhões aqui, tá. Dívida bruta, 77%. Projeção vai passar de 90%. Hoje a dívida já está em 6,2%, é 84%, se eu não me engano. E a líquida, descontando que a gente tem a crédito, que também é uns créditos podres, que foi financiado essas nações aí que ninguém está pagando mais nada para nós, que agora é que vai calotear de vez. 60%. Tudo recorde. Nunca a dívida líquida esteve superior a 60%. E o déficit para 2020, pelo amor de Deus, quem que falou aqui que ia estar dando quase 1%? 9% de déficit.
até 900 bilhões de reais de déficit, pelo amor de Deus. Olha aqui, ó, de janeiro a julho, já totalizou 505 bilhões de reais. É um valor recorde da história, né? Nos 7 primeiros meses do ano passado, olha como que estava ano passado estava ruim ainda, Sidney. O PIB crescendo 1%, a gente se recuperando, e a gente tendo um déficit, não consegue resolver, não faz as reformas administrativas, não tem que alguma coisa ser resolvida aí. Esse governo, pelo amor de Deus, vai deixar explodir tudo para tomar alguma ação, alguma medida, né? Tá evidente aqui que nós estamos se lascando aqui como país. Pensa, meu Deus do céu, 2016 deu 155 bilhões. Nos 7 primeiros meses do ano passado, 35. Como que nós vamos fechar com déficit em 2020 de 900 bilhões? Nós estamos quebrados, falidos, Cid. Então, o único ponto positivo que eu já tenho relatado, que eu tenho esperança, vou voltar lá no início dos slides, é isso aqui. Ó. É isso aqui. O emprego. O emprego, ele vinha recuperando e é muito importante o emprego, porque se eu tenho emprego, eu tenho renda. Se eu tenho renda, eu tenho compra. Se eu tenho compra, eu tenho notas fiscais. Se eu tenho notas fiscais, eu tenho PIB. Se eu tenho PIB, ele vai crescendo, tomara que cresce menos que a dívida, mas não adianta nada só o PIB crescer e não, o governo, que é quem está quebrando com a nação, não se adequar, porque ele tem que gastar menos do que arrecada. Ele não tem para onde aumentar mais imposto. Nós estamos estrangulados com a maior carga tributária da história. Né? Como é que vai fazer agora? E teve que ainda... aí cai o PIB, mantém alguns impostos que têm características meio que talvez fixa, então capaz de até aumentar mais a carga tributária. Mas olha só, a gente teve um tombo aqui de quase 1 milhão, e já foi um pouco menos, aqui empatou, julho já está positivo, eu acredito que é agosto. Então, de tudo que eu vejo, a única coisa que tem de positivo, realmente, para eu trazer para vocês, é que o emprego está retomando, que o PIB tenda a recuperar, obviamente. Eu acredito numa recuperação razoável, de repente o último trimestre já dá uns 3%, uns 5%, alguma coisa bacana, que recupera esses 9,5% aí do segundo trimestre, mas o pessoal tem que acordar, pelo amor de Deus, vamos aprender a votar, gente, votar, olha, não quero entrar muito na questão política, mas austeridade fiscal, nós como indivíduos, como famílias, todo mundo, como empresa, dependente do tamanho, então, são os componentes, né, os participantes da economia. Nós temos que gastar menos do que ganhamos para fazer reserva, para fazer investimento, fazer esse investimento virar renda residual, passiva. Né? E como que o governo não faz isso aí? Ele tem que se adequar. Agora, de que forma? Também eu posso criticar algum negócio aí. A inflação vai vir 13%. Aí o Paulo Guedes aumenta o mínimo em R$22. R$22 em cima de 1.000 e pouco? Não dá 2%, talvez? 2% de aumento mínimo? Tá. E a parte do poder público? Os políticos, o judiciário, os servidores que ganham grandes salários, nem todos podem ser crucificados, mas tem muita gente que um salário completamente desajustado, o que o cara ganha na iniciativa privada é 3 mil e lá no setor público o cara ganha 7. Então, né, tem muita coisa aí que ele tem que ser feita. Infelizmente, tem direito adquirido. Quem já se aposentou, tem gente que se aposentava com 45 anos, 40 anos, não tem como tirar isso aí. Mas tem que ser feita alguma coisa com pensamento a médio e longo prazo, porque senão tá todo mundo ferrado, viu, Sidney? Então... Oi? Você concorda com a afirmação do acadêmico Cláudio? O governo não está freando em nada, e sim acelerando os gastos públicos. Mas tá aí. Covid-19. Concorda, discorda? Não, concordo. Uma gastação, isso aí vai ter uma consequência para nós inimaginável, Sidney. Sidney do céu. Vamos fazer a continha aqui, ó. 30, mais 11, mais 111, vamos colocar 140, 300, 400, 500, 600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anos, 600. Imagina esse ano se a gente fecha com 900 bilhões num ano só. Pelo amor de Deus, estão ficando maluco. Está até tardado mental. Não tem, lógico, foi preciso. Mas, ó, que coisa mal feita, né, Cid? Convenhamos, eu tive amigo meu, empresário, que pegou R$600. Eu tive funcionário de cliente meu, registrada CLT, que pegou os R$600.
Saiu reportagem na TV, não sei quantos servidores aqui na prefeitura da cidade pegou. Todo mundo pegou. Quem quis pegar, pegou. Deu dinheiro para todo mundo? Tá me arrependi depois, mas devia ter pego também, né? Se tá dinheiro de graça. Pegar para dar pro pobre. Eu pegava no meu nome, ia lá e doava para alguém que precisa, que seja. Ah, tá louco, né, cara? E dando dinheiro a rodo, né? Quem precisava mesmo não pegou, quebrou, se lascou, né, cara? Então, um momento muito infeliz. Muito infeliz. Sabe esses negócios tipo 7 de setembro? Ou quando morreu o Ayrton Senna? Essa crise aqui eu acho que vai ser a pior, viu, Sidney? A gente daqui a pouco vai estar com 50 anos, eu faço 40 ano que vem, depois com 50, 60. Acho que lá na frente a gente vai estar conversando. Puta que pariu, aquela uma de 2020 foi pra acabar. Teve de tudo, teve invasão de morcego, não, de gafanhoto, teve terremoto, teve, não sei, cada mês foi vindo uma desgrama, mas para acabar com tudo, a economia foi terrível, tá artificializado, Cid. A gente não sentiu ainda o que foi esse déficit. Porque é igual quando você está numa empresa, você chega na empresa, tá o carro de todo mundo estacionado, as pessoas estão trabalhando nas máquinas, a energia tá ligada, o pessoal tá emitindo nota, e tá funcionando. Só que essa empresa tá tomando prejuízo. E todo mês, entre crédito e débito lá na parte não operacional, que ele toma empréstimo, paga, toma mais um, paga, ele tá aumentando a dívida, tá aumentando. Daqui a pouco ele não consegue mais ir no banco A, já começa a ir no banco B, daqui a pouco o banco B não dá mais, daí ele já vai na factoring, daqui a pouco ele já tá pegando dinheiro de agiota, e daqui a pouco chega um dia que ele fala assim, não tem mais dinheiro para pagar. Cadê a fatura de luz? Já vai vencer a segunda, tem que pagar. Não tem mais. As empresas quebram do dia para a noite. Então, quem está lá dentro, o sócio tirando o que não deve, o empregado recebendo o vale, o salário, as férias, ninguém está percebendo. Ninguém está percebendo, mas você está criando uma bolha, uma dívida de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, chega uma hora que era de uma hora para outra. As empresas quebram de uma hora para outra. Então, é realmente uma situação delicadíssima você ter 100%... Não, ou seja, você se lembra quando falavam minha Nossa Senhora, olha a Grécia está com 100% de endividamento do PIB, que absurdo. Passava na TV toda hora isso daí. Era o pior exemplo do mundo, 100%, cara. Tiveram que cortar benefício, não sei o quê, um monte de protesto, gente na rua, tudo zoado. Virando quase que uma Venezuela no meio da Europa lá. Pois é, nós estamos chegando nisso aí, 100% do PIB. O que só não estamos sentindo tanto, porque como a taxa de juros é baixa, então não está dando aquele impacto. Porque uma coisa é você dever, vamos supor que eu devesse só 100 bilhões, mas com uma taxa de 10%, ia dar 10 bilhões de juros, né? E daí se eu dever 1 trilhão, mas com taxa de 1, aí também dá os mesmos 10 milhões, então ninguém está sentindo. Cara, se alguma coisa enroscar com a inflação e os caras tiver que subir a Selic, nós voltou pro pior momento lá de 2015, cara. E que foi terrível. Teve gente que se matou. Empresário na cidade aí, o cara não via esperança, cara. Então nós estamos muito assim, acomodado, achando que, tipo, recuperação em V, não, recuperação em L. E foi uma crise não dos mercados, foi da pandemia. Já vai passar, foi sanitária, não foi econômica. Cara, o estrago foi violento. Violento. 900 bilhões de reais. Rapaz, isso aqui vai ser recorde. Capaz de passar uma série aí de 100 anos e não aconteceu um arrombo tão feio como a gente teve em 2020. E, sei lá, ninguém tá se dando conta, parece, né? Estão falando só os números de morte, agora virou a novela do momento, é o arroz, daqui a pouco é a batata doce, assim por diante. Sim. Então, a gente tem que ficar, as eleições estão aí, meus amigos, pense com carinho, quem vai escolher, não pega a gente populista, não, gente querendo fazer graça, é gente, arroz com feijão, mas vai ter que passar, infelizmente, aí uns 10, 20 anos fazendo arroz com feijão, e nós aí, cara, vamos se adequar, procurar novas frentes de trabalho, de fontes de renda, segura um pouco, mesmo que foi natural, todo mundo ficando mais em casa, meu cartão de crédito caiu para quase metade, porque eu não fui mais restaurante, não fui fazer mais viagem, não fui fazer mais nada.
Então, caiu bem aí, pelo menos uns 3 mil a menos do que de despesa mensal, para mim, diminuiu. Então, fazer o dever de casa, né? Enfim. Eu não sei se eu estou terminando a live muito tenebrosamente aqui, todo mundo vai ficar com pesadelo depois, Sidney, mas é a verdade. Vamos falar de dinheiro, de coisa boa, terminar a live falando de coisa boa. Para adentrarmos aí a temática do Pix, então tem a pergunta da Franciele, ela gostaria que você respondesse o seguinte: compensa prorrogar parcelas de financiamento, mesmo se for Minha Casa Minha Vida? Prorrogar a parcela? Isso. Principalmente, quanto menor o juro, melhor você jogar o pepino para frente. Se aproveite da situação. Eu fiz nos meus financiamentos, né? Tem um de carro, tem um de imóvel. E eu fiz nos dois. Compensa muito. Até porque o momento é difícil, de insegurança. E você precisa o quê quando você tem insegurança? O que os investidores fazem? Não vende tudo e transforma em dinheiro e deixa o dinheiro na conta ali? Cara, tem a liquidez. Né? Tem a liquidez. Preferência pela liquidez. Sempre, né? Ah, não, no momento desse aí eu quero segurança. Eu não sei o dia da manhã, joga para frente. Amanhã eu sei que vai estar melhor do que hoje, não sei? Então deixa para eu pagar amanhã. Se tá ruim agora, eu não quero pagar não. Joga para amanhã que vai estar melhor. Lá eu já estou com um contrato novo, já voltou ao normal. Professora Eliane, separou alguma pergunta? Então, professor, se o professor quiser dar continuidade a esse assunto, a questão só é o nosso horário mesmo, que já passou um pouquinho, e a gente logo vai precisar encerrar. Então, se o professor quiser finalizar, né? E aí nós podemos dar encerramento mesmo da live. Ok. Então, João, você tem 2 minutos para falar um pouquinho sobre o sistema de pagamento que o Banco Central inaugura no final do ano, o Pix. Eu acho que se vem para baratear, importante, né? Eu, particularmente, já vinha fixando aí com os bancos digitais, né? Por quê? Porque você com os bancos digitais, hoje você já consegue fazer TED, fazer boleto a custo zero. Né? Então, se tratando de, que é o mais importante, tem a tecnologia nova, alguma coisa assim, instantâneo, pode ser 24 horas, coisa que, por exemplo, a TED não, tinha até um determinado horário, tem algumas características, mas o principal é o que pesa no bolso. Né? Então, você ficar fazendo TED a custo de R$9, R$6, pelo amor de Deus, né? Não vale, né? Não vale esse valor. Agora, eu já vinha usando os bancos digitais, porque eu faço cobrança de boleto, qualquer jurinho que o cara me deve R$64, eu fiz um trabalho, alguém me procurou, faz um trabalho da faculdade para mim, esse aqui manja, eu fui lá, cobrei 200, aí eu tô todo usando boleto, assim, ou fazendo as transferências por banco digital, que daí, então, para mim, legal, tecnologia, mudanças e o principal, o custo, né? Já tinha gente que já estava encontrando meios, então o Banco Central está se equiparando. E em paralelo a isso aí, tão importante com o Pix, que a gente até falou junto ali numa matéria na CBN, né, professor? O Market Bank lá, né, que ele vai tentar trazer vários produtos para todos os bancos conseguirem se... E é um negócio assim que acontece no dia a dia nosso, né? Por exemplo, eu tenho contrato com todas as financeiras, todos os bancos? Não. Mas eu tenho pelo menos 3 amigos meus, 4, na verdade. Um é correspondente Caixa, o outro 2 é especialista em Bradesco e Santander, a outra trabalha com o Itaú, o outro aqui é mais consórcio, Triângulo, não sei o quê, HS. E daí, quando surge uma demanda comigo, porque o João é o cara que não entende de dinheiro, deixa eu falar com ele. Eu vou mostrar mesmo, esse aqui é melhor que a taxa efetiva, esse aqui tem essas características e tal. Então, eu uso o dos outros, e daí nós dividimos os ganhos. Então, eu vejo que também o Market Bank aí, do Banco Central, que vem em paralelo com o Pix, são novas tecnologias, inovações para o mercado financeiro que só tende a favorecer, e tomara Deus que ajude, inclusive, para conter as taxas de juros, porque se a Selic aumentar, ela é o balizador para todas as demais, né? Desde de financiamento imobiliário até o juro não mais da conta corrente, porque agora o Banco Central travou nos 8%, o limite é aquilo ali e acabou. Aí todo mundo só fica nessa taxa. Mas tem as outras demais aí, financiamento de veículo, crédito consignado, etc. Então, para encerrar, é só dar uma pincelada aí a respeito da novidade. Não, beleza, queremos agradecer a sua participação. Um feedback muito positivo, a galera curtiu. Mas as notícias foram...
analisar alguns questionamentos, comentários que foram feitos, pessoal, realmente o governo precisava ajudar na pandemia, né? Ninguém está sendo contra a ajuda governamental. É o que o João comentou, é que assim como nós, pessoas físicas e as empresas, precisamos controlar o fluxo de caixa, não gastar mais do que recebe de renda, o governo também precisa controlar o seu fluxo de caixa, porque senão lá na frente os prejuízos sociais serão muito maiores se nada for feito para a gente chegar a um equilíbrio, tá certo? Então, a ajuda governamental, ela foi muito bem-vinda. O que o João falou aí foram os excessos de muitos brasileiros não éticos que acabaram se aproveitando da situação e fazendo aí um acúmulo de um dinheiro extra sem ter necessidade. Grande parte aconteceu isso aí. Beleza? Galera, fiquem com Deus. Até amanhã na nossa live de Laboratório Bolsa de Valores Eu Quero Aprender. Forte abraço. Sr. Sidney, só falar, pessoal, quem quiser me procurar aí, no Instagram, João Adolfo 81, e no Facebook também, www.facebook.com, João Adolfo 81. É o João Adolfo e meu ano de nascimento, tá bom? Aí, de repente, eu posto algumas coisas por lá. Não sei se a live fica disponibilizada também, Sidney, mas é uma forma da gente manter o contato e até discutir. Vi que teve muita gente ali falando, nossa, o povo tá quebrando o pau aqui, eu não tava vendo, falando do governo. Pessoal, mas não quis levar, não tô falando nem de um nem de outro, não, tá? É só analisando os números como estão aí para isso. O mundo, os números governam o mundo, infelizmente, né? Então, beleza? Beleza. Abraço. Professora Eliane, tchau, tchau.